aqui, ó. Vou dar até uma voltinha. A minha versão fada bela pro sextou de hoje, pra gente falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia. Uma boa sexta-feira pra você que tá em casa. E a gente começa falando dele, porque ele tá líder de novo. Voltou pra liderança da Série B, o Criciúma. Somou um pontinho na abertura da 30ª rodada competição e retornou lá, naquele lugarzinho que ele não quer sair, que é a ponta da tabela de classificação. Vamos ver como foi. Foi um ponto, foi empate, mas ele está lá. Vamos ver como foi o Tigre na Série B. E hoje é dia de Avaí em campo, um confronto direto com o adversário ali, ó, na meiuca da tabela de classificação. E para completar esse confronto tem aquele gostinho da lei do ex, sabe? Olha só. A distância das duas equipes para o G4 é de 8 pontos, diferença que precisa ser tirada nesses 9 jogos que restam. Zé Ricardo e JP. Por outro lado, o goleiro César está suspenso e Igor Bom tem tudo para iniciar como titular. CRB e Avaí se enfrentam hoje à noite, às 9h35, no estádio Rei Pelé. Boa! E amanhã é dia de Chape. Vamos colocar aqui no telão pra gente a Chapecoense que entra em campo amanhã para fechar no sábado às 4 horas da tarde contra o Novo Horizontino. Jogo em casa, a Chapecoense que quer voltar a estar ali mais próximo do G4 da parte de cima da tabela de classificação. Mas para falar da Série B e de como é que andam os catarinenses, as chances, faltam 8 jogos para o Criciúma, 9 para Avaí e Chapecoense, ele, claro, Sandro Ventura aqui com a gente. Sandrão, obrigada mais uma vez por estar aqui. Angélica, prazer sempre. Para a gente falar dos nossos catarinenses? Bora, movimentado, mercado, muita bola rolando, bacana. Bora lá, então vamos colocar, Sandro, para a gente para te dar a sua análise aqui, a tabela de classificação da Série B. A gente sabe que ainda falta Avaí, Chapecoense entrar em campo, o Criciúma empatou, tá líder. O que dá para dizer dessa tabela, chances até de classificação, de estar na Série A no ano que vem, Sandro? Angélica, aqui o Criciúma muito bem, né? 50 pontos, faltando 8 jogos, 24 pontos, o Criciúma pode até descartar aí 10 pontos. Somando 14 pontos, chegando a 64, o Criciúma certamente alcança esse acesso. Para a Chapecoense um pouco mais difícil, a Chapecoense precisa de 20 pontos. Então uma situação um pouquinho mais delicada, tem confrontos diretos, agora joga contra o Novo Horizontino, mas também é provável que dê uma arrancada, o Gilmar está recuperando novamente essa condição. Já para o Avaí a situação é bem delicada, o Avaí precisaria daqui de 27 pontos, ganhar 24 pontos para chegar a 64. Então uma situação bem complicada, o Avaí que teve mudança no comando, acho que aqui é para cumprir tabela e ali ainda continua brigando. Agora, para o Criciúma, fundamental essa reta agora, com 2 jogos, o Amazonas, que a Chapecoense venceu recentemente, e depois pega o América, que também está muito mal na competição. O América está aqui com 33 pontos dentro de casa, antes do confronto regional contra o Avaí. Então, para o Criciúma, 6 pontos aí cairiam muito bem. Pois é, Sandro, e a gente está falando de um Criciúma ali, e a gente pode dizer que o Criciúma, além de ter chance de classificar, pode até mesmo terminar sendo campeão dessa Série B? Ah, sim, eu acredito que o Criciúma tem chances muito claras. Ontem fez um bom jogo contra o Vila Nova, um concorrente também que está ali na intermediária, na parte intermediária, mas é uma equipe que tem uma regularidade muito grande, né? Já tem um número grande de vitórias, então para conseguir aí mais 14 pontos, chegar na ponta da tabela, talvez com 15, aí se conquistar um pouco mais, o Criciúma pode brigar pelo título sim, mas a condição hoje é muito favorável, né? Tem 4 jogos em casa, 4 fora, então uma situação bem tranquila, digamos que tranquila, mas também não dá para piscar. Né, regularidade. Tá muito regular aí. Passando a limpo a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos falar do Figueirense, porque hoje teve novidade lá no Orlando Scarpelli. A gente falou isso, inclusive nesta semana com o Sandro, e agora foi oficializado. Hoje pela manhã foi apresentado lá no estádio do Figueirense o novo técnico, Vaguinho Dias. O treinador que tem uma grande história em Santa Catarina, já passou por Inter de Lages, Tubarão, Marcílio Dias, Brusque, Criciúma, enfim. Antes do Sandro falar sobre essa contratação e o que a gente pode esperar de Vaguinho Dias no comando do Figueirense, vamos ver o que ele disse em entrevista coletiva hoje pela manhã. Que chegou a hora, era o momento de estar no Figueirense e que eu tinha certeza que nesse momento, com tudo que está acontecendo no Figueirense, eu seria útil. Eu seria uma peça fundamental para que a gente pudesse, quem sabe, já buscar agora o calendário também da Copa do Brasil para o ano que vem e também na formação do novo grupo e também entender já esse grupo.
recuperar alguns atletas que aqui estão, dar continuidade para vários, ter uma base para o ano que vem. Então, era necessário o início agora. Sandro. Ó, uma entrevista bem esclarecedora. O Vaguinho chegou em 2016 em Santa Catarina, conhece muito do futebol por aqui. Então, o treinador que comanda tem muita tranquilidade em relação a isso. A saída do Marcílio ficou muito clara. O objetivo era botar o Marcílio no cenário nacional. Pelo novo regulamento da CBF, o Marcílio já consegue uma vaga na Série D. E o Vaguinho, que já foi sondado pelo Figueirense muitas vezes, agora realmente acertou e fala que tem no Figueirense uma grande oportunidade para treinar um grande aqui do futebol catarinense, haja vista que ele treinou outras equipes, foi campeão com o Brusque também, mas não foi uma equipe de tradição, no caso, as grandes aqui, as maiores do estado. Então, um trabalho bem encaminhado para a sequência também para o ano que vem é importante. Então, o Vaguinho já chega com uma competição em andamento, é importante que ele destacou muito. Já classificado, né? O Figueirense já está na próxima fase da Copa Santa Catarina também. Sim, ele deixou muito claro que o trabalho do Tuti é muito bom, são 4 vitórias, o Tuti segue com a equipe classificada e o Vaguinho vai dar sequência com tempo hábil para montar e conhecer esse elenco para ver o que aproveita já para a temporada do ano que vem. Então, acho que é um nome excelente. 2 vezes campeão da Copa Santa Catarina, campeão estadual pelo Brusque em 2022, se eu não me engano, com bons trabalhos no Tubarão. Experiência, conhecimento, foco, um cara de um caráter ímpar. Chegou pela porta da frente, assim como saiu do Marcílio também pela porta da frente. Trabalho concluído lá, uma oportunidade aqui, um sonho do Vaguinho. Então, aí, o Figueirense vai em busca de uma nova reestruturação para seguir firme. E o Figueirense é muito grande, Angélica. O Figueirense tem uma média maior do que 14 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro relacionada a público. Então, é uma equipe que tem uma tradição muito grande, é gigante, só falta despertar e voltar a ser aquele Figueirense que a gente já conhece. Verdade. Sandro, passando a limpo os nossos catarinenses nas competições. Muito obrigada mais uma vez. Aqui uma ótima sexta-feira para ti. Aproveite esse final de semana e semana que vem te espero aqui de novo. Obrigado para todos nós. Pra gente passar limpo ainda mais, tá, Sandro? Com certeza, obrigado. Obrigada. Sandro Ventura aqui com a gente, passando a limpo todas as informações dos catarinenses. E a gente segue falando dos catarinenses porque final de semana é decisivo para o Barra. A gente está falando da final da Série D. E o Barra pode garantir o título nacional diante do Santa Cruz. A vitória em 2-1 no primeiro jogo fez com que o Barra, mesmo com o empate, possa, nesse final de semana, levantar a taça de campeão. E será o primeiro título nacional desse clube que é novo. A gente vem falando tem 12 anos apenas. Fora de campo, a torcida está se preparando para fazer uma festa, porque todos os ingressos foram vendidos, esgotados os ingressos para essa partida. E o técnico Eduardo Souza, na sua entrevista coletiva, salientou justamente isso, a importância dos torcedores. A gente trabalha também isso aí, né? De ter a tranquilidade, não ser levado pela emoção do externo, da torcida, então você saber acelerar o jogo na hora certa. Então isso aí tudo é trabalhado, né? Mas nós estamos muito contentes com esse processo que o Barra tem acontecido ao longo desse ano e do nosso torcedor. Ele tem sido muito importante para a nossa caminhada. A importância do torcedor, e a gente sabe disso. Barra e Santa Cruz entram em campo na Arena Barra às 4 horas da tarde. Itajaí, Balneário Camboriú e toda a região está ali na torcida do Pescador, que deve realmente fazer um grande jogo. O empate está lá. Será que o campeão da Série D vai ser aqui de Santa Catarina? Torcemos e esperamos que sim. É o Barra na final da Série D. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de futsal, porque essa semana, esse jogo, na verdade, é histórico. No próximo domingo, o Verdão das Quadras decide em casa uma vaga inédita para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Felipe Bastos, chega mais, porque a Chape Futsal voltou depois de anos e voltou com tudo? Conta pra gente como é que tá essa preparação para esse jogo do final de semana, Bastos. Olha, Angélica, muito boa tarde para você, todo mundo ligado no SC Esporte. Esse jogo já está na história recente da Chape Futsal, que voltou há cerca de 2 anos e voltou em grande estilo, viu? Próxima partida, domingo, 4 horas da tarde, no ginásio do Sesc, aqui em Chapecó, no bairro Jardim Itália. Jogo que promete uma classificação inédita para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A gente lembra que a Chape Futsal, ela enfrenta o São Joséense do Paraná, depois de vencer a primeira partida fora de casa por 2-0. Ou seja, Chape Futsal entra em quadra no próximo domingo pelo resultado do empate.
Empatando essa partida, ela está classificada para as quartas de final, um fato inédito aqui para o time do Oeste. Já o adversário ele precisa da vitória no tempo normal para forçar uma prorrogação. Durante essa semana, inclusive, ontem, os destaques da Chape Futsal, eles gravaram vídeos, mandaram para a gente falando da expectativa. Como que está esse time para enfrentar o São Joséense no próximo domingo? Vamos acompanhar. Está valendo muita coisa, um esforço de todo um ano, um sacrifício de todo um time. Então, para nós, esse jogo aqui é muito importante para nossos objetivos, né, que temos na temporada. Sem dúvida é um grande feito que a gente vem fazendo, né, no primeiro ano da Chape no cenário nacional, e a gente já está nas oitavas de final do Brasileiro, mas queremos mais e a gente vai em busca dessa classificação para as quartas de finais. E o torcedor, como todo mundo sabe, é peça fundamental nesse projeto e ainda mais nesse jogo de volta. Precisamos lotar o Sesc, precisamos juntos fazer uma grande festa e sair classificados. E os ingressos para esse grande jogo do domingo continuam sendo vendidos nos pontos credenciados aqui da cidade e também no ginásio do Sesc, viu? As entradas variam de R$20 a R$25. Lembrando que crianças menores de 12 anos, ou seja, até 12 anos, a entrada é de graça, mediante elas estarem acompanhadas por um responsável. A meia entrada custa cerca de R$10. Expectativa, Angélica, de casa cheia para domingo, para esse baita jogo. Domingo, 4 horas da tarde, não é só aquele horário tradicional do futebol, passa a ser também de futsal aqui em Chapecó. E um detalhe importante, eles pedem para que as pessoas levem também para o ginásio 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser destinado para o programa Mesa Brasil do Sesc aqui em Chapecó. Recado dado, Angélica, devolvo para você no estúdio do SCC Esporte. Boa, Bastos, obrigada. E como sempre, se o Bastos chega com informações da Chape Futsal é porque tem sorteio para você de ingressos para esse jogo histórico da Chape Futsal. Então, aquele esquema que você já conhece, tá ali, ó, tá na mão do Bastos, 2. Então, você já sabe, mande o WhatsApp para o número 49999255672. Está aí na telinha para você e concorre. Diz, eu quero ingresso para ver a Chape Futsal. Então, os primeiros 2 já estão ganhando, tem que passar hoje lá na sede do SCC SBT em Chapecó. O pessoal pode colocar também o endereço ali na tela. Tá aí o endereço da sede de Chapecó para você retirar seu ingresso. Corre, vai lá, manda o WhatsApp e vá acompanhar esse jogaço de futsal. Valeu, Bastos! Bom final de semana para você. Tenho certeza que o Bastos vai estar lá final de semana também acompanhando esse jogo. Valeu, Bastos! Bom finde! E a gente sai do Oeste Catarinense e vai, sabe para onde? Para o Sul, porque a Manu já está lá, pronta para falar com a gente aqui no SCC Esporte. E eu tô vendo, Manu, que tem umas mesas de sinuca aí em Criciúma. O que está acontecendo? O que vai rolar? Aí é o Campeonato Brasileiro de Sinuca, Manu. Conta tudo pra gente. Oi, Angélica, a gente já está por aqui no Mampituba. É a 5ª vez que acontece o Campeonato Brasileiro de Sinuca. Ó, o pessoal já está ali nas competições, tá? E a gente vai falar um pouquinho, então, desse campeonato que acontece até domingo, tá? Então, está movimentando aqui Criciúma, está movimentando a região. Vou conversar aqui com ele, que vai explicar um pouquinho mais para a gente a respeito, então, dessas competições, tudo bem? Falando um pouquinho das modalidades aqui, né? Quais são as modalidades e como é que está sendo aí essas competições, porque a gente vê que é um local bem silencioso, o pessoal precisa de concentração, sim, né? Sim, é um esporte que precisa de muito silêncio e concentração. É o Campeonato Brasileiro de Snooker Six Head, que é uma modalidade do snooker, que no Brasil chama de sinuca. Nós jogamos em 2 categorias, categoria Master, que é para qualquer idade, e a categoria Sênior, que é acima de 55 anos. Na categoria Master, nós temos um atleta de 16 anos, que é uma revelação do estado do Paraná. E como curiosidade, na categoria Sênior, nós temos 3 atletas acima de 80 anos, um deles com 84 anos. É a 5ª vez que a gente faz esse campeonato em Criciúma.
o pessoal gosta muito de vir aqui porque, sem dúvida, é talvez o melhor salão de sinuca do Brasil. Opa, então tem para todo mundo. Tem atleta de 16, tem atleta acima de 80 anos. Obrigada, conversou aqui com a gente. Eu vou conversar aqui também, então, com o Ademir, que é um dos atletas, né? Ademir, tu já competiu, vai competir? Porque ele está representando Santa Catarina, está representando Criciúma, são 12 estados aqui participando. Como é que está sendo aí para você essa competição? Para nós é um privilégio ter uma competição a nível nacional aqui em nosso clube Mampituba, certo? Eu vou jogar agora às 13 horas, eu estava entre os pré-classificados e vamos, a partir das 13 horas, os pré-classificados começam a jogar. É uma honra muito grande aqui para nós ter um evento dessa magnitude aqui dentro da nossa cidade. Está atraindo 12 estados, tá? Tem atletas de 12 estados do Brasil aqui representando a nossa sinuca brasileira, que está num nível muito bom, um patamar bem elevado, exatamente. César, obrigada pelas informações. Bom, como a gente vê, né, a preparação aqui é um pouco diferente, né? Porque a gente vê aqui que a torcida tem que ser silenciosa, não dá para fazer muito barulho e vocês precisam de muita concentração, né? Para se preparar aqui. Muita concentração, o silêncio é exigido, o pessoal já sabe disso, quem está aqui dentro já sabe o motivo. Só é permitido água aqui, bebidas alcoólicas não entra dentro do salão, certo? Para isso existe outro local lá fora onde o pessoal faz, justamente porque depois de um certo tempo se altera um pouco a voz, então aqui é exigido o máximo de silêncio, justamente pela concentração, e a pessoa tem que estar muito focada. São jogos com os melhores do Brasil, né? Então tem que estar bem. Fechou, obrigada, boa sorte aí, então, na competição. E é isso, Angélica, vai estar rolando aqui até domingo essa competição aqui na Sociedade Recreativa Mampituba. Uma boa sorte aos atletas aqui de Santa Catarina, aqui da nossa região e, claro, né, todo o pessoal que vem aqui acompanhar e não para, viu? Tá no horário do almoço, mas o pessoal continua aqui nas competições. Campeonato Brasileiro, muita gente vindo para cá para assistir, para jogar, né, e, claro, também para prestigiar esses jogos que acontecem aqui em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio. Boa, Manu, sensacional. Bom final de semana para ti. Olha que legal, né? Diferente essa competição aí em Criciúma. E eu confesso para vocês, quando eu era menorzinha, meu pai tinha uma mesa de sinuca em casa. Eu jogava. Mas hoje eu acho que não sei mais jogar. Mas até que eu dava umas... Jogava bem, mas agora já não sei mais. Valeu, Manu. Obrigada pelas informações. A Manu, direto de Criciúma. E para a gente encerrar o SCC Esporte, a gente tem um campeão aqui em Floripa. O velejador Bruno Fontes, do Yacht Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, conquistou algo histórico. Ele se tornou o campeão mundial master da modalidade. Foram 38 atletas de 16 países em 11 regatas. Competição que aconteceu na Itália. Inclusive, ele está lá. E ele mandou um recado para a gente falando dessa conquista. Ele que está lá aproveitando umas fériasinhas. Olha o recado do Bruno. Oi, Angélica, turma do SCC SBT. Eu, Bruno Fontes, estou aqui desde a Itália, lá no fundo da Fontana di Trevi, passeando um pouquinho aqui em Roma. Estou aqui para contar um pouquinho da minha jornada. Acabei de conquistar o título mundial aqui na Itália. Eu que sou um atleta já bem experiente com Olimpíadas, campeonatos pan-americanos, mas não tive nunca a oportunidade de ser campeão mundial. O tempo tarda, mas não falha. E estou muito contente que consegui realizar mais um sonho de vida depois de tantas jornadas lindas, positivas, agora coroando essa minha carreira. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, bons ventos e fique com a Fontana di Trevi de fundo. Que é isso, Bruno? Bons ventos. Inclusive, a gente está te esperando aqui no SCC Esporte depois das tuas férias. Merecido. Parabéns. E assim a gente encerra o SCC Esporte desta sexta-feira. Segunda-feira eu tô de volta para trazer todas as informações para você. Um ótimo final de semana. Agora ele, Henrique Zanotto, segue na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até segunda.